Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos,
eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade,
Não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos
no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos,
eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade,
Não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos
no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos,
eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade,
Não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos
no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos,
eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127. A casa. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada nós trabalharmos para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não vai adiantar nada os guardas ficarem vigiando. Não vai adiantar nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é o Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, até mesmo quando eles estão dormindo. E os filhos, eles são um presente do Senhor, e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem em sua mocidade, eles são como flechas nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitas dessas flechas, e ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.